Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus, a quem devemos a liberdade e a salvação, fazei que possamos viver por vossa graça e encontrar em vós a felicidade eterna, pois nos remistes com o sangue do vosso Filho. Amém. Ele que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Pois bem, então, agora nós vamos, nesses dias, até no próximo domingo, o Evangelho vai retomar o texto de hoje um pouco mais ampliado, que está no capítulo 14, do versículo 1 ao versículo 6, sempre do Evangelho de João. E aqui nós podemos destacar, nessas palavras de Jesus, temas que estão presentes ao longo do Evangelho. Então, o tema da adesão, até a palavra que diz, assim, com muita força, o que significa ter fé. Ter fé é aderir, aderir a Jesus, aderir às suas palavras. E, portanto, essa adesão é algo que nos liga, e nos liga de forma bem decisiva. Vejam que a gente compreende essa palavra aderir, o verbo e também o substantivo adesão. Nós entendemos isso como uma decisão que alguém toma de unir-se àquela pessoa, aquele pensamento. Então, ele deu adesão, ele aderiu, ele abraçou, ele assumiu. E sem dúvida é um termo com um peso assim mais concreto do que quando a gente diz assim, acreditar, ter fé, porque às vezes fica um pouco sem a relação entre as duas partes, daquele que toma a decisão de aderir, de unir-se, de manter a comunhão. É isso que nós devemos compreender quando Jesus diz, falando da fé. Então, quem adere a Deus, tende fé em Deus, tende fé em mim também. Então, essa fé é adesão. E essa adesão que vai criar as condições para vencer a perturbação. Jesus inicia o texto do Evangelho de hoje dizendo: não se perturbe o vosso coração. E de novo nós precisamos retomar a situação, o contexto. Nós estamos na última ceia, os discípulos já estão escutando Jesus falar. Tem um clima, de fato, que provoca uma perturbação no coração dos discípulos. E o que chama muita atenção, isso é essa grandiosidade da pessoa de Jesus, que mesmo assumindo a nossa condição, passando pelo sofrimento, pela angústia, depois ele vai para o horto, e vai suar sangue, ele vai numa angústia terrível, mas não no desespero, que é diferente. Angústia não é sinal de desespero, é sinal de sofrimento interior. O desespero é quando não se consegue superar esse momento de angústia. Então a angústia fica maior. Mas aí, no caso, Jesus, nesse momento, que seria, vamos dizer assim, do ponto de vista humano, seria quem tinha mais necessidade de ser é ele que vai transmitir aos discípulos uma segurança que terá, sem dúvida, o resultado, as consequências, com a ressurreição, quando eles vão vencer, de fato, essa perturbação. E por isso essa palavra de Jesus serve para todos nós, não só naquele contexto da ceia, mas também em todos os momentos que nós vivemos uma perturbação, esse sacudir
interiormente, né? A perturbação é isso, é uma sacudida interior, não é? E, portanto, com essa sacudida interior, é como se nos faltasse o ponto de apoio. Porque quando nos sacode de fora, né, se uma pessoa vai, né, nos pega e começa a balançar, então a gente pode criar uma resistência a partir de dentro. Então a gente se sustenta, né? Então faz uma força para impedir esse balanço. Mas quando a perturbação é interna, isto é, quando esse balanço é interno, onde é que a gente vai se apoiar, né? Aí é a fé. Então, a fé é de fato essa adesão a algo maior do que nós e mais forte do que nós, né? Então, nós não nos apoiamos em nós mesmos, né? Nós nos lançamos pela fé, pela adesão a uma pessoa que é Jesus, né? E é aqui que ele diz, né? Se acredita em Deus, que é o Pai, também acredita em mim. Uma das grandes experiências, né, que muitas vezes provoca na pessoa um certo medo, né, uma perturbação interior, é justamente a solidão, né? A solidão na sua expressão mais dramática do ser humano, ou seja, o abandono. É porque existe uma solidão que é muito positiva e que todos nós precisamos alimentá-la, né? É aquela decisão de estar sozinho, a solidão no sentido muito positivo. Todos nós precisamos, até para o nosso equilíbrio mental, psicológico. Quem está como um motor toda hora trabalhando, uma hora estoura. Está todo numa atividade, né? Não há quem suporte. Então você precisa, né, do seu cantinho, você precisa do seu momentinho para a sua solidão, né? De estar só, mas aqui é a solidão na sua versão, podemos assim dizer, mais trágica, que é estar só porque foi abandonado. Então, os discípulos, se eles não tiverem muita convicção, né, de que Jesus, com a sua morte, não os abandonou, então a perturbação será, de fato, um desespero. E, portanto, Jesus fala de moradas, né? Há muitas moradas na casa do meu Pai, né? E a moradia é o lugar de estar junto. A experiência humana assim mais saborosa, né? Da convivência, né? Estar juntos, né? O lar, estar no lar, estar na sua casa, né? Na convivência com os outros. Então, quando a gente ama a convivência com os outros, ou na comunidade religiosa, ou na própria família, e a gente precisa estar fora durante o dia, não vê a hora de voltar, porque é o lugar do descanso, do repouso, do refazer-se, né? Então, existe uma palavra muito bonita no português, que não pode ser só no aspecto restritamente lúdico, né? Que é o recreio, né? Então, o recreio, que é o recreio? O recreio é criar de novo, né? Recriar é o conteúdo dessa palavra significa justamente isso, né? Retomar a vida, né? É aquela pausa que a gente faz, uma recriação. Então é isso que Jesus está dizendo. Na casa do meu Pai há muitas moradas. O termo grego, nós temos oikos, oikia, né? Que é casa, tanto a casa física, na residência, mas aqui se usa monai, que significa aquele abrigo no fim de uma caminhada. É por isso que é um termo muito concreto, né? Essa morada. Por isso que a nossa tradução, né, não utilizou casa, né? Na casa do meu Pai, né, que já tinha falado casa, há muitas casas, né? Não, mas na casa do meu Pai há muitas moradas. E de fato essa palavra no grego significa aquele abrigo que todo caminhante deseja encontrar, né, no final da sua estrada. Então, depois de ter feito aquele percurso, né, pensa em um povo nômade, né, que caminha, mas tem que ter um abrigo. Então, essa palavra é justamente esse abrigo no final do caminho. E é muito interessante isso, porque justamente é o tema que vai ficar como o centro, né, desse texto de hoje, quando Jesus no final afirma que ele é o caminho e que ninguém vai ao Pai senão por ele, ou seja, ele é o caminho e a morada, né, aquele abrigo, né, essas monais. Então, no final do caminho, então, se encontra esse abrigo, né, que é a vida em plenitude. Então,
as palavras estão numa sintonia muito coerente, né? Do ponto de vista semântico e também do seu conteúdo teológico, que alimenta a nossa fé. Então Jesus fala dessas moradas e que ele está indo para preparar um lugar e vai voltar, porque ele quer que onde ele estiver estejam também aqueles que o Pai lhe deu, como ele vai dizer no outro momento no texto do Evangelho. E aí vem uma pergunta, né? Porque Jesus disse: e para onde eu vou, vocês conhecem o caminho. Então vocês imaginem que depois, né, praticamente 3 anos, Jesus ensinando, caminhando com os discípulos, revelando quem ele é, através dos seus ensinamentos, através das suas atitudes. E aí um discípulo reage, Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, como podemos conhecer o caminho? Claro que do ponto de vista humano, né, se a gente, depois de um certo tempo, ensinando, mostrando e tudo isso, e no final de tudo alguém dissesse: não sei, né? Aí quase uma frustração, né? Mas claro, Jesus supera tudo isso. E é interessante quem faz essa pergunta, né? Quem faz essa pergunta não é um discípulo sem nome, é um discípulo que tem um nome, Tomé. E todos nós conhecemos, né, aquilo que é um pouco a característica de Tomé, né, essa tensão entre acreditar e não acreditar. É acreditar, mas acreditar exigindo. Né? Então, uma fé que precisa amadurecer. Veja, a gente retoma o primeiro versículo: tendes fé em Deus, tendes fé também em mim. Então, o tema da fé retoma, e é importante, né, que o discípulo que faça essa pergunta seja justamente esse que no Evangelho aparece com uma certa ambivalência. Se eu acredito se eu ouvir, eu acredito se eu tocar, e depois vai fazer a grande afirmação de fé: meu Senhor e meu Deus. Né? Então, alguém que fez um caminho, né? Olha aí como é interessante, né? Alguém que fez um caminho também de amadurecimento da fé, né? Nessas ambivalências, nessas ambiguidades, nessa tensão, né, entre aderir, né, com mente, coração e alma, e uma adesão um tanto condicionada, né, por certos sinais e assim por diante. Então Tomé faz essa pergunta, né, e até dramatiza, né, mas nós não sabemos para onde vais. Então, como podemos conhecer o caminho? Aí Jesus, né, assim, de uma forma direta, né, faz essa afirmação bastante conhecida, né, que todos nós, né, sabemos, né, de cor: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus faz aqui 3 afirmações, né, de sua identidade, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então essas 3 afirmações nós poderíamos dizer que são a síntese, não é, de todo o Evangelho de João. Claro que aqui não há tempo para a gente desenvolver tudo isso, mas vamos pensar somente, né, em algumas coisas que essas palavras nos evocam. Então, Santo Tomás de Aquino, né, diz uma coisa assim muito interessante quando ele reflete sobre essa afirmação de Jesus, né, porque estamos falando da identidade de Jesus. Quem é Jesus? Jesus é o Verbo encarnado, né? Jesus é a divindade, né, que assumiu a humanidade. Então, Santo Tomás de Aquino diz que Jesus é caminho enquanto assumiu a nossa humanidade, ou seja, ele é caminho por causa da sua natureza humana. E, portanto, né, ele aqui na Terra, ele caminhou. Aqui na Terra, ele mostrou a direção. Aqui na Terra, ele se tornou a grande ajuda de Deus, né, para que nós chegássemos a um destino. Né? Então, do ponto de vista humano, Jesus é de fato o caminho. Mas diz também Santo Tomás de Aquino que, na sua natureza divina, né, ele como pessoa divina, segunda pessoa da Santíssima Trindade, é verdade e vida. Eu acho que Santo Tomás, né, também resume de forma muito profunda e simples, né, esse ensinamento de Jesus. Jesus é homem e Deus.
Então, como o homem é caminho, porque está entre nós, né? É esse caminho que está entre nós. E como Deus, verdade e vida, não é? São, vamos dizer, as suas propriedades eternas, né? Ele é verdade e vida, né? Desde sempre e para sempre. Então, quando Jesus diz, né, que ele é o caminho, caminho para quê? Aí ele completa: ninguém vem ao Pai senão por mim. Então é o caminho para o Pai. O que é o Pai? O Pai é a fonte, né? A fonte de vida, é a fonte de tudo. Isto é, de onde viemos e para onde vamos. Então saímos, né, das mãos de Deus, né, e devemos voltar para lá. Então o caminho é para o Pai, a volta para o Pai. Na Sagrada Escritura, e portanto precisamos sempre considerar, né, a Bíblia, né, a Sagrada Escritura, até a unidade dos testamentos, para a gente poder compreender o que está em continuidade e o que está também como novidade e descontinuidade. Então, que caminho é esse? Qual é o caminho que Tomé quer conhecer, que todos nós queremos conhecer, e que o povo de Deus, ao longo da sua história, buscou encontrar esse caminho? Aí é preciso, né, ver onde aparece pela primeira vez essa questão de caminho. Então, se você tem a Bíblia, né, ou se não, anota, né, seria muito interessante ler. No capítulo 3º do livro do Gênesis, né, depois do pecado de Adão e Eva, né, depois que Deus faz aquela promessa, né, o proto-evangelho, que a gente até lembrava outro dia, né, da inimizade, da promessa do Messias, né, que vai ser da descendência da mulher e assim por diante. Então, o que aconteceu? No capítulo 3º, versículo 23, e Javé Deus o expulsou do jardim de Éden para cultivar o solo de onde fora tirado. Ele baniu o homem e colocou diante do jardim de Éden os querubins e a chama da espada fulgurante para guardar o caminho da árvore da vida. Então, o caminho da árvore da vida. Então, assim, rapidamente, a gente sabe, né, que eles eram proibidos de se apossar, né, do conhecimento do bem e do mal, porque isso é de Deus, não é do ser humano. O ser humano não é quem define o que é o bem e o que é o mal. E aí eles desobedeceram. E iam tomar posse também da árvore da vida, isto é, da imortalidade, mas não como dom de Deus, mas como uma espécie de usurpação, né, do ser humano. E, portanto, eles são expulsos do paraíso e o caminho, ele é obstruído, né, a porta do caminho, né? Então diz aqui, para guardar o caminho da árvore da vida. Então toda a peregrinação do povo do Antigo Testamento é justamente ali, né, procurando o caminho. Então a lei, né, a Torá, se torna uma espécie de mapa para o caminho, mas aí também restringiram demais, né, esse mapa que não serviu, né? São Paulo vai dizer, né? A lei era pedagoga, era para conduzir, né? Mas conduzir para onde, né? Então conduzir para Jesus. Se não chega até Jesus, que é o caminho, então esse mapa ele perde o seu sentido, o seu significado. Portanto, Jesus é um caminho, o caminho verdadeiro, né? Porque há muitos caminhos por aí, né? Havia muitos Messias e muitas interpretações do que seria este caminho, mas Jesus é a verdade. Então ele é verdadeiramente o caminho. E o caminho para quê? Para chegar ao paraíso, né? Um jeito de dizer, chegar na comunhão plena com Deus, chegar ali na fonte da vida, que é simbolizado aqui como a árvore da vida. E não é por nada que nós estamos no capítulo 14 e o capítulo seguinte, né, o capítulo 15 do Evangelho de João, depois de Jesus ter dito, né, que é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai para o Pai, né, chega ao paraíso se não passa por esse caminho. No capítulo 15, o que é que Jesus diz? Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Então chegamos no paraíso, né? Então veja, o capítulo 14 anuncia quem é o caminho. Para quê?
para chegar na árvore da vida, a videira verdadeira, que é Jesus. Então, esse ensinamento de Jesus, imaginem 6 versículos, né, um trecho tão pequeno como temos lido nesses últimos dias, sempre perícopes, né, pequenas, mas de uma profundidade, porque se tornam uma porta, né, para você entrar na própria Escritura, e de modo especial, né, no próprio Evangelho de João, porque os temas são retomados e aprofundados. Então, que de fato nós acolhamos, né, que haja essa adesão do nosso coração, da nossa mente a Jesus, né, que é o caminho, a verdade e a vida, e assim seguindo os seus passos, deixando-nos conduzir por Ele, nos libertando, né, com a verdade, né, esse tema também é importante, porque Jesus diz: conheça a verdade e a verdade vai libertar, e alcançando a vida, como Ele mesmo diz: eu vim para que todos tenham vida e vida em plenitude. Então desejo a todos um bom dia, que Deus derrame suas bênçãos e suas graças, e até amanhã, se Deus quiser. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.